Os alemães na Espanha de 36 a 39 têm um papel importantíssimo na Guerra Civil Espanhola e a gente vai procurar ver isso agora. Pode passar, por favor. Pode passar também, isso aí era só uma imagem que tu já pega pronta e seus estandartes deles que vai ser feito só depois. Pode passar, por favor. Na verdade, as tratativas da Espanha começam antes da guerra iniciar. O general Sanjuro, que seria o principal chefe da rebelião espanhola, que estava exilado em Portugal, já havia ido até Berlim para fazer acordos com os alemães em abril e maio de 36, assim como o Primo Rivera. Primo de Rivera era o chefe do partido fascista da Espanha, Falange Espanhola. Seguiu o modelo do nazifascismo italiano e alemão, e ele tinha adotado esse modelo também na Espanha e criado um partido. Ele já tinha ido algumas vezes e ele estava levando armas já, esse movimento, a União Militar Espanhola, tinha levado uma série de armamentos, metralhadoras, preparando para o golpe. A Alemanha tinha bastante interesse numa mudança na Espanha, no cenário espanhol, porque ela precisava de aliados. E uma república espanhola não era exatamente com os alemães, o nazismo que havia chegado ao poder em 33, contado como um possível aliado. Então eles tinham bastante interesse. Os alemães começam a fazer uma campanha através de jornais. Que novidade, né? Parece que não se faz isso hoje. Jornais sempre um veículo à disposição para quem tem dinheiro, comprar espaço, subornando as pessoas. Daí faz todo um discurso de proximidade entre alemães e espanhóis. Algo que não é verídico tanto, mas fala lá dos godos, visigodos, que estiveram na Espanha anteriormente, fala de uma série de germânicos que andaram por aquela região anteriormente. Falavam sobre isso e mostravam que teria uma certa proximidade. Né? A dimensão da ajuda alemã para os nacionais ou nacionalistas, como foram chamados depois da rebelião de julho de 1936, permaneceu durante muito tempo oculta. Ela só vai ser recuperada quando documentos do final da Segunda Guerra Mundial do Ministério de Relações Exteriores alemães forem encontrados e publicizados. Pode passar, por favor. Bom, aí está o Primo de Rivera. Nós tivemos que tirar os slides porque eles eram incompatíveis com esse programa do computador. O Primo de Rivera e o Partido Falange, pode passar, ele vai morrer logo no início da guerra, né? Bom, essa União Militar Espanhola era um grupo clandestino de inspiração fascista, liderada por Sanjuro Canel, que estava em Portugal, como eu tinha falado antes, e na Espanha o general Mola, o principal articulador dela. O estupim da Guerra Civil Espanhola vai se dar no Marrocos por uma razão principal. Os republicanos haviam transferido para fora da Espanha a maioria dos generais que eles desconfiavam mais e poderiam ter alguma coisa contra o governo. No Marrocos ficava também o maior montante de tropas, era a chamada Legião Estrangeira Espanhola, ou o terço de Marrocos, ficava todo ele ali do outro lado do Mediterrâneo. Em 17 de junho, nas cidades de Mérida, Ceuta e Tetuán, começa a revolta. Franco, que tinha sido transferido da Espanha e estava nas Canárias, Franco tinha uma história de repressão contra os mineiros na greve das Astúrias 2 anos antes, na qual ele matou mais de 1000 pessoas e prendeu 3.000 pessoas. Ele era um cara que tinha uma disposição ferrenha, ele era extremamente rígido e um católico fervoroso. Ele não era muito simpatizante do fascismo, por incrível que pareça. Ele vai usar o fascismo para atender os interesses dele, dentro do contexto espanhol. Podemos passar. O general Sanjuro está em Portugal quando começa, Mola está em Pamplona e desempenha um papel importante no golpe. O Franco voa das Canárias para a África. Ele é resgatado nas Canárias com um avião inglês. Se aluga um avião, vai até lá e leva ele num voo direto. Podemos passar. A revolta não dá muito certo no começo. Os golpistas achavam que o regime cairia como um castelo de cartas em todos os lugares, inclusive nas maiores cidades, nas cidades que tinham massas de operário, que eram Madrid e Barcelona. Mas justamente nessas cidades que também houve a maior votação expressiva das forças de esquerda, a resistência foi muito forte e eles não conseguiram que o golpe se concretizasse em todo o território espanhol.
vai ter setores, eles vão controlar a parte oriental da Espanha, ou o norte da Espanha, mais próximo a Portugal e a região lá de nascimento do Franco, mas não controlam a parte central e a parte mediterrânea da Espanha. Fica uma situação mais ou menos conturbada. Assim que se dá isso, alguns espanhóis são enviados diretamente para tratar com Hitler. E eles evitam falar com o Departamento de Relações Exteriores alemãs, porque o Departamento de Relações Exteriores se mostra bem pouco interessado em patrocinar uma aventura ou um golpe. Porque essa aventura ou um golpe ia desencadear, digamos, críticas à Alemanha, ia desencadear uma visibilidade, um aspecto negativo dos alemães estarem ajudando a dar um golpe de Estado dentro da Europa. Mas os caras evitam falar com esse Ministério das Relações Exteriores e vão até Bayreuth, na Alemanha, onde Hitler está assistindo o Festival de Óperas do Wagner, que ele assistia todos os anos. Wagner, toda aquela questão mitológica alemã, né, o próprio antissemitismo. Wagner também foi durante muito tempo um apologista disso. Hitler tinha várias coisas em comum com o Wagner, que ele achava um dos artistas mais complexos da Alemanha. A música é boa, as ideias são ruins. Eles vão até lá e se entrevistam diretamente com o Hitler e conseguem dele um compromisso. Tu podes passar, por favor? Ele foi informado falsamente que os franceses já tinham concordado em ajudar os republicanos e ele acaba mandando providenciar 20 aviões JU-52, são Junkers 52, que fossem para o Marrocos, e outros 11 que sairiam através de navios do porto de Hamburgo, desmontados com grandes quantidades de bombas e munições. Ele cede 20 que atravessam em voo da Alemanha para a Espanha. Eles vão da Alemanha para a Espanha, eles vão chegar lá no dia 29 de junho. Tem que ver uma coisa também assim que a gente não está tão acostumado, porque as guerras não eram tão imediatas, né? Então a revolta começou em dia 17, 12 dias depois é que os alemães estão mandando o auxílio e já era considerado um auxílio imediato. Tá? As coisas não são tão rápidas quanto elas são hoje. Esses aviões voam diretamente, os caras chegam, o Franco mesmo recebe eles, manda eles providenciam um de jejum, e em seguida começa a mandar que eles levem soldados. Soldados da onde? Do Marrocos para a Espanha. Por que os soldados iam ser levados de avião? Por que uma ponte aérea? Porque a Marinha, na verdade, fica em sua totalidade do lado dos republicanos. Não a totalidade da Marinha. Os oficiais da Marinha ficaram do lado dos golpistas. Só que os marinheiros mataram os oficiais e tomaram os navios. Tá? A maior parte deles, se não a totalidade. Já no começo, os alemães vão ser responsáveis pelo deslocamento de 2.500 soldados da África para o continente. Isso dá uma força impressionante. Além disso, tem que se considerar aquela questão central da Guerra Civil Espanhola. De um lado estão os militares profissionais, do lado dos nacionalistas. Do outro lado, uma massa de pessoas sem conhecimento das funções militares, das praxes militares, ou com muito pouco conhecimento. Ou em número muito pequeno de oficiais que ficaram leais à República. Tá? O transporte total na ponte aérea vai se dar, no fim, vai contabilizar mais de 10.000 homens, mas ele é aos pingados. Que nesses pequenos aviões alemães de época, tu levava no máximo 22 soldados por vez. Pode passar, por favor? Aí, ó. Aí são as tropas do Marrocos sendo embarcadas num Junker 52 já com a pintura espanhola, que é esse X aqui. Não tem nenhuma insígnia alemã, não tem nada. Pode passar, por favor? No mesmo dia 29, 91 jovens da Luftwaffe foram embarcados em um navio, o Surano, em Hamburgo. O que acontece? No porto de Hamburgo tinham muitos militantes do Partido Comunista. E eles deixam cair caixas que estão sendo embarcadas e percebem que as caixas têm bombas, têm granadas, têm várias coisas. E eles passam um relatório para o partido e o partido avisa a Espanha que esse navio está indo carregado. Os espanhóis vão tentar, através de um cruzador, interditar. O Jaime I vai atirar contra o Sarano, quando vê ele chegando perto da Espanha. Só que, como eles haviam matado os oficiais, eles não tinham ninguém que pudesse orientar corretamente os tiros da artilharia do cruzador.
o navio chega e descarrega, né, mais 9 J-152 e 6 caças Heinkel. Pode passar, por favor. Esses canhões, munições foram enviados daí não para a Espanha. Eles foram enviados de navio também, mas daí para Portugal. E chegando em Portugal, eles seriam transportados por trem para a Espanha, para não correr o risco de serem recebidos por outro navio. Mas com a consolidação também da frente dos golpistas com tropas vindas do Marrocos, principalmente, eles conseguem tomar alguns portos importantes no litoral. Pode passar, por favor. Os alemães ficaram baseados em Sevilha, eles foram extremamente arrogantes, se consideravam superiores aos espanhóis em tudo, que é normal, né? No período, os caras se achavam uma super raça e tudo mais, não se misturavam muito com os latinos, não gostavam muito da parte dos espanhóis. Eles passaram desde o primeiro momento a treinar espanhóis para voo e para o serviço de terra nos aviões. Eles não cumpriram missões a não ser essas de transporte no primeiro momento de tropas. Eles eram muito pouco informados sobre o contexto do que estava ocorrendo na Espanha. Aliás, isso era um quadro geral, até mesmo as brigadas internacionais, em grande parte, a gente pensava todo mundo do Partido Comunista. Não, era um monte de gente que não era também do Partido Comunista e que foi com as brigadas internacionais e não era muito bem informado sobre o contexto do que estava acontecendo na Espanha. Achava que era apenas uma causa justa e iam. Os nazistas eram informados do seguinte: nós vamos lutar contra o bolchevismo e o expansionismo russo que está se dando na Espanha. E não precisava muito, eles eram todos voluntários, os que foram. O primeiro era um grupo pequeno, 91. Pode passar, por favor. Os Junkers continuaram transportando gente, no fim de 20 dias eles já tinham passado 4.824 soldados do Marrocos para a Espanha. É uma força bem expressiva, eram soldados que já tinham mais experiência também do que os que estavam na Espanha. Além disso, 60 toneladas de suprimentos de guerra foram transladados para a Espanha, o que deu um desequilíbrio nas forças no início. Pode passar, por favor? Aí está o avião, está mais gente embarcando, esses aviões eram importantes, né? Eles foram... Até no Brasil tinha esses Junkers aqui, a Varig tinha 1 ou 2 ou 3 desses aviões, eles foram bastante usados no Brasil, é um trimotor relativamente resistente. Pode passar. Vai ter uma crise de falta de combustível no início, mas os alemães também mandam petroleiros para abastecer o lado dos golpistas. Se cria um comitê de não intervenção internacional, que na verdade é uma farsa. 26 países assinam essa ideia da não intervenção, ainda ali logo no começo em agosto de 36, inclusive Alemanha, Itália e União Soviética, as três potências que mais vão intervir na Guerra Civil Espanhola, assinaram, né, um tratado, formalizaram um tratado dizendo que, né, não interviriam na Guerra Civil Espanhola. Pode passar, por favor. Os alemães vão chegar logo em seguida trazendo 8.000 fuzis através de navio, 8 milhões de cartucho, 10 mil granadas, e vão começar a levar de volta da Espanha o que lhes interessava. 2.150 toneladas de minério de cobre e o corpo dos 2 primeiros voluntários mortos. Aqui tem um aspecto interessante destas trocas. Como é que o lado dos nacionais, vamos dizer nacionais, como diria o Padrós, eu não gosto de dizer os nacionalistas, ele diz os nacionais. Padrós é catalão, né? Então ele odeia os nacionalistas veementemente. Então ele diz os nacionais. Como é que os nacionais poderiam pagar? Eles tinham um problema seríssimo, eles não tinham dinheiro, porque o Banco Nacional da Espanha ficou nas mãos dos republicanos. Então a verba que a Espanha era o 4º país no mundo em reservas de ouro no período. Ainda herança do período colonial, né? Apesar de uma grande parte ter sido transferida para a Inglaterra, para a Holanda, para os países que controlaram depois, principalmente o comércio de manufaturas e tudo mais, a Espanha tinha entesourado bastante ouro. Esse ouro vai ser usado pelos republicanos e, em grande parte, ele vai acabar sendo transferido para a Rússia. Inclusive, em 1938, quando eles já estão meio com a guerra perdida, eles transferem todo o resto do ouro para a Rússia. Na Rússia vai se dar Stalin vai fazer uma declaração que
Novas minas foram descobertas nos Urais e passa a vender ouro no mercado internacional. Stalin, que não era nem um pouco bobo, né, vai se beneficiar da questão também. Bom, os nacionais precisavam então vender as riquezas do país, mandar todas que eles pudessem para a Alemanha. A Alemanha, que vivia também os reflexos da crise de 29, tinha um sistema de comércio de marcos compensados, interessava para ela trocar material bélico que ela estava produzindo em larga escala para combater inclusive o desemprego dentro da Alemanha, para um país e trocar isso por produtos essenciais para a Alemanha, o próprio minério de cobre e vários outros produtos que vinham da Espanha, laranja, azeite de oliva, tudo quanto é coisa que pudesse pegar da Espanha era bom para armazenar. Além disso, a Espanha ficou devendo os tubos para os alemães, eles ficaram devendo muito dinheiro para a Alemanha. Por outro lado, os nacionais que precisavam fazer esse negócio também haviam sido financiados por famílias muito ricas da Espanha. Juan March forneceu 15 milhões de libras esterlinas para os golpistas. E a família real deposta, alguns anos antes, em 31, 10 milhões de libras. Quer dizer, o dinheiro de particulares para financiar a campanha dentro da Espanha também valeu. Pode passar, por favor. Aí, azeite de oliva, minério de ferro, pirita, mercúrio e tungstênio, que eram caros, raros, e a Alemanha precisava muito do tipo de guerra moderna que ela estava se preparando. No fim do conflito, a Espanha devia, no fim da Guerra Civil Espanhola, devia para a Itália, que também vai ajudar muito eles desde o começo, 600 milhões de dólares, e devia para a Alemanha 200 milhões de dólares. Mas se não se devia mais para a Itália, é que a Alemanha levou muito, mas muito matérias-primas como pagamento durante toda a guerra, mas muito mesmo, muitos carregamentos de matéria-prima durante toda a guerra. Pode passar, por favor. Os bombardeios começaram contra os campos de aviação republicanos em 23 de agosto, eles eram feitos por espanhóis em aviões alemães. Já em 27 e 28 de agosto, Madrid é bombardeada. Esse foi o primeiro bombardeio da Guerra Civil Espanhola contra uma cidade. E ele produziu um efeito contrário, um efeito que ninguém se deu conta. E continuaram repetindo quase durante toda a Segunda Guerra Mundial. A ideia de que atacar a cidade faria com que a população se aterrorizasse e fugisse da cidade. Pelo contrário, a população se indignava e se organizava para resistir. Então, os bombardeios alemães contra os ingleses não aterrorizaram a população inglesa, fizeram com que os ingleses quisessem lutar mais, e os bombardeios aliados contra a população alemã, durante toda a Segunda Guerra Mundial, fizeram com que os alemães quisessem lutar mais e não desistir de lutar, por incrível que pareça. Quanto mais que massacravam as pessoas, mais indignadas elas ficaram. Pode passar, por favor. Aí teriam umas outras, uns slides que nós tivemos que tirar um pouquinho, porque eles estavam gravando. Isso aí já são fotos do Robert Capa, que vai ser um dos fotógrafos mais famosos, embora ali em cima ele apareça com uma câmera cinematográfica, né, de época. Alarme em Madrid, as pessoas olhando para cima dos primeiros aviões que bombardearam. Pode passar. Madrid sendo bombardeada, pode passar. Também Madrid. Os italianos ajudaram bastante, eles vão mandar 70 mil homens para a Espanha, vão mandar aviões que vão bombardear cidades, vão mandar tanques, mas a ajuda deles comparada à dos alemães é muito menos efetiva. Pode passar, por favor. Aí, aviões italianos com bombas para deixar de presente para os espanhóis. Aqui o símbolo do fascismo, do feixe de flechas que os espanhóis vão usar. Pode passar. Esse é o André Marrot, que vai ser o comandante da Força Aérea Republicana. Eles contavam com aviões muito antigos e já em 7 de outubro eles já tinham perdido quase todos os aviões. A esquadrilha dele tinha 65 aviões, só restavam 8. Os aviões eram muito inferiores aos que os alemães haviam mandado, e os que os alemães haviam mandado aviões ainda não de última geração deles. Eles estavam fazendo testes, mandando alguns aviões que estavam sendo a princípio usados principalmente por espanhóis. Em 7 de outubro, Madrid vai ser novamente bombardeada, dessa vez não por bombas, mas por panfletos. Os panfletos avisavam que era para a população civil ficar em casa,
porque dia 12 os nacionalistas ou nacionais tomariam a cidade. Pode passar, por favor. Eles contavam desde o início que tomariam Madrid. E essa disputa ao entorno de Madrid ela vai se estender de 1936 até 1939. Madrid não cai nunca e vai criar aquele lema famoso, não passarão, que todo mundo conhece da Guerra Civil Espanhola. Nessa altura começam a chegar os primeiros reforços dos soviéticos. Vão chegar aviões mais modernos que vão ter que ser colocados diretamente na linha de frente. Ao mesmo tempo, começam a chegar os primeiros tanques, né, os tanques alemães e os tanques soviéticos. Pode passar, por favor. O Comitê de Não Intervenção, é o Hitler e o Mussolini do lado, e aqui está a República. Deve ser a França, geralmente, e a Inglaterra, todo mundo de costas para a mesa. Mas a França interviu muito pouco. A França mandou alguma ajuda muito remediada. Quem vai ajudar, de fato, são os soviéticos e mais tarde um pouco o México. Pode passar, por favor. No dia 10 de outubro, com Madrid ameaçada, o governo proíbe as milícias e retira sua autonomia. 70 mil voluntários são reunidos para defender Madrid. Praticamente sem cobertura aérea, eles sofrem pesadas baixas. A aviação alemã está funcionando. Até outubro, apenas 553 voluntários alemães estavam na Espanha. No dia 16 de outubro, no auge da luta por Madrid, os primeiros 18 aviões russos vão ser usados junto com 50 tanques. E aí eles vão conseguir deter o avanço sobre a cidade de Madrid. Nesse mesmo dia, esses tanques e aviões estão sendo usados por espanhóis. Nesse mesmo dia vão chegar 105 homens da Força Aérea Russa e 100 tripulantes de tanque para intervir na Guerra Civil Espanhola. Além de um pessoal de serviços secreto russo também, o Partido Comunista Russo, para tomar conta, não deixar os trotskistas se criarem muito na Espanha, que tinha bastante. Pode passar, principalmente o U-1. Aí são os aviões russos atacando um bombardeio italiano. Um caça alemão. A Alemanha daí vai fazer uma série de condições para os espanhóis para fazer uma ajuda mais efetiva. Tá? Eles vão fazer as seguintes propostas para o Franco. A liderança das unidades alemãs da Espanha será entregue ao comandante alemão, embora mantenha a aparência de liderança espanhola. É só de fachada que os espanhóis vão mandar. Todos os pilotos, unidades auxiliares de comunicações alemãs atualmente na Espanha, mais seus escalões de retaguarda serão integrados no corpo de aviação alemão na Espanha. A Espanha será responsável pela proteção das bases aéreas alemãs usando forças terrestres. As operações terrestres e aéreas têm que ser feitas em regime de estreita cooperação das duas forças, e a guerra tem que prosseguir de maneira mais ativa e sistemática. Eles estavam achando a guerra muito espaçada e uma guerra que estava se transformando digamos assim, numa série de medidas de represália de um lado contra o outro. Não é preciso falar, você já deve ter visto em outras palestras do ciclo aí, que desde o começo houve massacres, principalmente pelo lado dos republicanos, aliás, pelo lado dos nacionais, o que passou a ser revidado com veemência pelos republicanos, que também passaram a massacrar do outro lado. Então teve uma batalha no início ali que os republicanos mataram 40 mil pessoas numa cidade. 40 mil é muita gente para te passar em armas. A ideia era criar um terror também, mas é contraproducente isso. Isso vai ser ensinado, nisso os comunistas vão ser muito mais espertos. Por exemplo, se a gente for pegar o modelo do Mao Tse-tung na China, a gente vai ver que ao contrário de matar os soldados dos nacionalistas também, do Chiang Kai-shek, ele tratava bem e logo em seguida libertava. Assim, o número de pessoas, de nacionalistas que lutavam contra os comunistas na China que se rendiam era gigantesco. Eu vou me render, eles não matam ninguém, eu me rendo e eles em seguida me liberam. Na Espanha foi o contrário, tu te rendia, era quase certo que tu ia ser fuzilado. E se fuzilava tudo, mulher, fuzilava todo mundo. Tá? Então os alemães não estavam gostando muito dessa questão, que não era prática para a guerra. O negócio é destruir tudo e vamos adiante. Tá? Um negócio bem sistemático, podemos passar adiante. Franco concordou e a Alemanha enviou um grupo de bombardeiros, um grupo de
caças, um esquadrão de reconhecimento aéreo de longo alcance, outro de curto alcance e uma esquadrilha de hidroaviões. Baterias antiaéreas e guarnições de apoio. Nos dias 6 e 7 de novembro, 6.500 soldados, praticamente todos eles voltados para atender a Força Aérea, inclusive um grande número de pilotos, chegou na Alemanha, sob o comando do Hugo von Sperr e Wolfram von Richthofen. Richthofen é parente da mulher aquela aqui, né, no Brasil, a Suzane, aquela que matou os pais, famosa aí. Eles são parentes mesmo. São parentes também do famoso Barão Vermelho, da Primeira Guerra Mundial, tá? Que era um cara ligado à Força Aérea Alemã tradicional. O corpo foi batizado de Legião Condor e fazia parte da Legião Estrangeira ou Terço de Marruecos, ou Marrocos. Pode trocar, por favor. Aí está o símbolo da Legião Condor, é uma águia levando uma bomba. Todos esses impérios sempre gostam de águia, né? Eu gosto de ter uma águia. Pode passar, por favor. Aí são tanques, e aí são tanques. Em cima é um tanque soviético, que era muito superior na época aos tanques alemães. O tanque alemão era um tanque só com metralhadora, aqui com a bandeira da Espanha colada na frente, é um tanque alemão. E aqui são tanques alemães também que foram enviados para a Espanha. Esses tanques vão ser usados para proteger anteriormente as bases e para fazer algum tipo de experimento. A Guerra Civil Espanhola também é tida como aquele grande campo, grande laboratório onde vão se testar novas armas e novas técnicas para poder empregá-las. A combinação entre tanques e aviação, o emprego tático da Força Aérea vai nascer, na verdade, na Espanha. E vai ser fruto dessas experiências, principalmente dos alemães e não dos italianos. Pode trocar, por favor. Aí os canhões, mais tanques italianos embaixo, pode trocar. Tem uma participação importantíssima também no cenário espanhol, que é dos empresários norte-americanos. Chevrolet e principalmente a Texaco vai fornecer petróleo. Chevrolet fornece muitos caminhões, que vai dar mobilidade ao exército franquista ou nacional, e a Texaco vai dar o óleo que eles necessitavam. Apesar de o governo norte-americano proibir o envolvimento de empresas norte-americanas. Eles vão dar um jeito de tapear, vão fazer isso através de concessionárias alemãs e vão fornecer o petróleo que era necessário. Vão ter um lucro absurdo com a guerra, as empresas petrolíferas norte-americanas, e quando pegas vão pagar uma multa de $25 mil. Foi bem pouquinho que eles pagaram de multa na proporção do lucro que eles tiveram e do lado que eles escolheram para sustentar durante a guerra. Então não foram só os nazistas, não foram só os italianos, houve também uma parcela do empresariado internacional interessada num outro desfecho na Espanha. A ideia também da Espanha de ser um conflito entre esquerda e direita não é do início do conflito. No início do conflito parecia que era um assunto interno. Aos poucos é que ele vai ganhando esse contorno de ser um conflito entre a direita fascista e do outro lado a esquerda comunista, que não era exatamente isso, era um balaio de gatos. Alguns dos aviões alemães vão ser transferidos para o Marrocos para poder atacar os portos do Mediterrâneo que pertenciam aos republicanos, mas logo eles vão ter que ser transferidos a pedido do Franco para ser usados contra Madrid. Pode trocar. Foi nessa época que os nazistas começaram a usar o uniforme abertamente na Espanha, o uniforme próprio. Tá? E daí eles entraram com o uniforme deles mesmo, porque até então eles estavam com roupas de espanhóis. Vão ter suas próprias vestimentas e vão usar ostensivamente, mesmo que, de certa forma, a intervenção deles fosse um segredo. Eles não podiam assumir publicamente que estavam lutando na Espanha. O engajamento de aviões russos vai causar um estardalhaço, porque são aviões mais modernos do que os alemães haviam utilizado. Isso vai gerar um ciclo de trocas. Vai ter que trocar cada vez por nova tecnologia o que tu tem na Espanha. Os alemães mandaram o Heinkel 51, os russos mandaram o Mi-15, que era um que estava antes nas fotos antes, o biplano. Os alemães mandaram o Arado 68, que era um avião um pouco mais moderno, mas também biplano. E aí os russos mandaram o I-16, que era esse aí, o Rata, como chamavam os espanhóis. Era muito superior aos alemães. Aí os alemães mandaram aviões cada vez mais modernos. Houve também uma prefiguração do que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial. Qualquer período de guerra é um período em que a tecnologia tem que dar saltos contínuos para superar
a técnica que está sendo usada pelo inimigo. E a Guerra Civil Espanhola já mostrou claramente que na Segunda Guerra Mundial ia ter isso. Uma constante troca desse material, uma reciclagem por material mais moderno. Pode trocar, por favor. Nessa época também chegaram, em final de 36 e início de 37, vão chegar as Brigadas Internacionais. São voluntários de 53 países diferentes, vão fazer um total de 70 mil homens que vão lutar pela República. Esse seria o Junkers 51, que foi superado pelos aviões russos. Pode trocar. Aí é só umas fotinhas de avião. O Heinkel vai vir também já no final de 36, início de 37. Esse aqui vai ser o avião usado principalmente contra Guernica. Pode passar, por favor. Aí também foram derrubados alguns, pode passar. Dornier 17, também um avião mais moderno, pode passar. Isso aí é um monte de diferentes aviões, tanto do lado dos republicanos quanto do lado dos nacionais. Junkers 52, principal, que depois ele vai ser trocado pelo Heinkel 111. Esse avião nunca mais vai ser usado como bombardeio, foi usado como bombardeio na Espanha. Depois ele vai ser só transporte de tropas, ele vai ser considerado obsoleto, lento e deficiente para ser bombardeio. Os alemães vão trazer novos aviões que vão suprir isso. Os aliados que não participaram da Guerra Civil Espanhola, ou a Inglaterra e a França, não se deram conta dessa constante troca e dessa necessidade de modernizar os seus arsenais. Já os russos perceberam que era muito importante que eles fizessem aviões mais modernos, porque os alemães já tinham uma série de aviões superiores aos deles. Pode passar, por favor, esse é um Heinkel 52 abatido, esse aí é um Henschel 112, pode passar, é só mania de gente que gosta de arma, isso é coisa de criança, né? Historiador, quando é criança, gosta de estudar guerra, depois fica de saco cheio. Em outubro de 36, a situação da Espanha era essa. Tu tinha uma área controlada pelos nacionais e tinha um bolsão bem no norte, que é o País Basco, separado, tinha a Catalunha e tinha a parte central da Espanha. Logo em seguida eles vão conseguir tomar todo esse litoral, isolando, vão deixar mais reto aqui assim também, vão deixar esse bolsão aqui só. No início de 37 eles vão mudar de tática, pode mudar ali. Eles vão partir para aniquilar o País Basco. Volta uma, por favor. Eles tentam tomar Madrid, né? Eles chegam bem pertinho, chegam a entrar no subúrbio de Madrid, mas não conseguem. Mesmo com o apoio da Força Aérea e tudo mais. Que vai ser um desgaste tremendo. Todas as batalhas da Guerra Civil Espanhola são muito desgastantes, porque se luta a morte, né, até a última consequência. Se tu te render, provavelmente tu vai ser massacrado, tanto de um lado quanto do outro. Aí não dá para defender tanto os republicanos também. Tá? Aí eles vão mudar de ideia. A primeira coisa que eles vão fazer é assim, não, vamos liquidar esse bolsão do norte. Aí nesse contexto aí que vai acontecer o episódio mais célebre da Guerra Civil Espanhola, com participação dos alemães, que é o ataque a Guernica. Pode daí passar, por favor, duas, até porque a primeira só está o título. Guernica é uma aldeia que fica bem na costa, muito próxima da Baía de Biscaia, lá, né? Ela é bem iluminada pelo sol, ela tinha digamos assim, um perfil importante e perfeito para se realizar uma experiência nova, que era tentar verificar se era possível arrasar completamente uma cidade a partir da aviação. Isso vai ser executado. Alguns autores disseram, não existem provas que os alemães tentaram fazer. Eles tentaram fazer isso mesmo. Eles tentaram usar uma força tática de aviões e ver se era possível arrasar completamente uma cidade. A cidade tem uma importância folclórica, digamos, e histórica para o povo basco, que é um povo que busca por autonomia dentro da Espanha. Até há pouco tempo atrás nós tínhamos aí uma atuação frequente do ETA, né, um grupo que tenta, através de atentados, construir a autonomia do País Basco. A cidade então se dava como um alvo perfeito. Além disso, tropas haviam recuado para Guernica e nas imediações da cidade, tipo assim, bem na periferia da cidade, tinha uma fábrica de armas, mas umas garruchas, assim, algo muito rústico, não era nenhuma arma sofisticada essa fábrica de armas. Então se justificaria como alvo estratégico. Durante um dia inteiro, os alemães bombardearam em levas constantes de aviões. Primeiro, bombas incendiárias, depois alvo explosivo, depois aviões que só fazem um ataque direto, metralhando a cidade.
até deixar a cidade completamente em destroços. Tá? Pode trocar, por favor. Guernica vai ter, esse é um gifzinho, esse avião aí nem participou, até um dos mitos que se tinha que teriam sido os Stukas, pode passar a próxima aí também, vai ser, que teriam destruído Guernica. Esses aviões nem estavam em operação na Espanha na época, e quando a gente vê documentários sobre a Guerra Civil Espanhola, sempre mostra no Stuka. Aí eu fui lá e fiz exatamente a mesma coisa, errado, né? Esse avião não estava em uso na Espanha na época, ele vai ser usado depois contra os catalães. Ele foi bombardeado pelos Heinkel 51, pelos Junco, pelos Heinkel 111 e outros. Né? 2.500 pessoas foram mortas em Guernica no bombardeio. A cidade ficou completamente arruinada, destruída. E a repercussão do ataque não foi a esperada. O mundo inteiro ficou chocado, porque existiam lá correspondentes ingleses e mandaram fotografias e textos. O texto circulou e vai chegar inclusive até Paris, onde o Pablo Picasso havia concordado e havia recebido já dinheiro para fazer um grande painel sobre a República Espanhola para a exposição de 1937, Exposição Internacional de Países de 1937. Essa é a história de onde saiu a ideia de pintar Guernica. Ele muda a ideia que ele tinha pensado primeiro e começa a se dedicar à criação de Guernica, que é um painel que não foi pintado na Espanha. Então, quando as pessoas diziam, Guernica volta para a Espanha na década de 80 do século XX, depois da morte, não foi pela primeira vez para a Espanha. Ele foi pintado em Paris, depois ele circulou, foi para os países da Escandinávia, e depois foi transferida para Londres, onde ficou um tempo, e depois para Nova York, onde ficou durante muitos e muitos anos no Museu de Arte Moderna. Pode trocar, por favor? Aí mais um GIF, não é? Pode ir. Os alemães bombardearam. Eles eliminaram o País Basco no início de 1937 e consolidaram a frente deles. Tem duas faixas mais ou menos proporcionais de território. O fluxo de material fornecido pela Alemanha nazista é constante desse lado. Já o fluxo de material fornecido principalmente pela União Soviética não é tão constante, porque a União Soviética está bem mais longe do que a Alemanha. E depende de portos que são muito congestionados e de viagens truncadas pelo Mediterrâneo, tem que sair por Odessa, as viagens eram muito demoradas, os russos não tinham bem certeza, existia muita propaganda contra a União Soviética não queria fazer um apoio explícito. Tá? Além disso, como a gente já tinha visto antes, os principais chefes militares estão do lado nacionalista. Os republicanos são muito valentes, mas são muito desorganizados, cometem muitos erros lutando com uma força tão disciplinada. Pode mudar, por favor? Em 1937, a Legião Condor vai ser os bombeiros do Franco. Sempre que os nacionais entravam em alguma dificuldade frente às ofensivas ou contra-ataques republicanos, tinha que acionar os alemães. E eles foram desenvolvendo técnicas de atacar muito próximo de onde está acontecendo o combate, coisa que vai ser depois usada na Guerra Relâmpago, no início da Segunda Guerra Mundial. O conceito de força aérea tática vai surgir na Espanha com a Legião Condor. Tá? Após a Batalha de Teruel, em abril de 1938, a Legião estava desgastada e os alemães estavam preocupados, tá? Tinham que pedir reforços. Pode mudar, por favor. Mesmo assim, eles vão receber reforços da Alemanha e eles vão conseguir isolar a Catalunha, Barcelona. A República está cortada em dois. Ela está nos estertores já. Está morrendo a República. Não tem mais nenhuma possibilidade de vitória, mas eles vão seguir lutando. E o fluxo de material da Alemanha continua chegando. E o fluxo de minérios, principalmente da Espanha, e outros víveres, continua indo para a Alemanha para alimentar as fábricas da Alemanha. Após a Batalha de Elba, 115 dias de luto, os republicanos nunca mais puderam enfrentar os nacionalistas no ar. Perderam toda a força aérea. Os italianos atacaram Barcelona com bombardeios e a população reagiu redobrando a resistência. Aqui é um daqueles casos. Estava quase se rendendo Barcelona, e os caras foram lá, bombardearam, mataram centenas, milhares de pessoas. Bombardearam uma cidade sem defesa. Na época causou um espanto, os alemães
correram para dizer, não foi nós que bombardeamos. Os alemães não têm nada a ver com isso. Tá? Mas logo depois ninguém deu muita bola. Parece que o mundo não estava muito preocupado e não estava muito desgostoso com o desfecho que estava acontecendo na Espanha. Afinal de contas, um regime de direita seria só mais um regime de direita na Europa. Já se fosse um país comunista, seria mais um problema na Europa. Tá? Então a gente não pode ver assim, não é só os nazistas. A Inglaterra estava vendo com bons olhos o que estava acontecendo na Espanha, a França estava vendo com certa tranquilidade o que estava acontecendo, o mundo inteiro, de certa forma, estava mais conformado com o destino da Espanha. Aqui o bombardeio de Barcelona, pode passar, por favor. E aí depois Barcelona virou um alvo frequente de ataques diretos. Os republicanos, os nacionais juntaram 600 aviões e massacraram a cidade, principalmente o porto e as docas, para que eles não recebessem nenhum tipo de mantimento. Pode passar, por favor. A guerra estava praticamente decidida, também Barcelona, completamente destruída. Então essa ideia de massacres de cidades, ela vai se dar na Espanha, tem mais uma aí que vai aparecer uns corpos ali, não é guardiões, mas é a ideia dessa ideia do público civil sendo atacado também, ela vai se dar cotidianamente na Espanha. Tá? Pode passar também, pode, crianças. Aí sim, no final da guerra vão chegar os Stuka para fazer um ataque. Esse avião era bem importante porque ele conseguia colocar a bomba com grande precisão. Então esse não é um avião de bombardeio estratégico, é um avião de bombardeio tático, ele é usado para atingir um ponto estratégico, o lugar certo. Tá? Vai ser muito usado no início da Segunda Guerra Mundial na Blitzkrieg. Pode passar, por favor. Por fim, a guerra na Catalunha precisava de todo o material bélico, eles pediram para, por fim, a guerra na Catalunha, eles vão fazer um último pedido para Hitler. Eles vão pedir 50 mil fuzis, 2.000 metralhadoras e 100 canhões, além de reforçar todos os contingentes da Legião Condor, repor. Ora, os alemães vão dar uma resposta bem pouco gentil. Vão dizer, olha, já gastamos mais de 187 milhões de marcos só com a Legião na Espanha. Isso quer dizer, vocês vão ter que nos mandar muito minério da Espanha para pagar essa conta do material que nós vamos mandar. Então, no fim, a conta, no final, digamos, da participação do nazismo, mais do que a participação dos italianos, dos fascistas italianos na Guerra da Espanha, é que ela foi decisiva para a vitória. Desde o primeiro momento, quando os nazistas transportam tropas do Marrocos para o continente europeu, até o desenrolar de toda a guerra, quando eles foram os principais fornecedores de material bélico e forneceram a principal força de ataque tático na guerra, que foi a Legião Condor. A Legião Condor tinha um perfil também de uma estadia curta, que para os alemães não era interessante que os caras ficassem lá o tempo inteiro do conflito. Eles queriam mandar o maior número possível de pilotos e técnicos para ser treinados em condições reais de combate. Um combate, segundo as declarações deles, equivalia a qualquer dezenas e dezenas de horas de treinamento teórico. Mudava toda a perspectiva. Então, quanto mais pilotos passassem por lá, quanto mais equipes de terra passassem por lá, melhor para eles. Essa é uma animação, mostra os quadros do avanço da guerra com as datas, né? Isolamento da Catalunha. Depois da Catalunha, em abril de 1939, a Espanha estava completamente controlada pelos nacionalistas. Não houve fim das mortes, pelo contrário, vão ter execuções massivas. Franco vai continuar executando gente até a década de 40, os comunistas, para livrar o país dessa praga. Os rojos, como eles chamavam, né? Os rojos. Vão continuar matando gente. Tu pode trocar, por favor? Aí é o livro de onde eu tirei uma boa parte das informações, é um livro da coleção, tem ali em cima na sala ali aqui do clube, tem bastante livros dessa coleção da Rennes, tá? Tem uma série, esse aí por acaso não tem, a Legião Condor. Esse aqui é um livro americano, também tem bastante informação, dá para trocar. Pôsteres da época, uma das coisas
que dava para fazer uma exposição uma hora e deve ter bastante gente que possa A última palestra é sobre cartazes. É? Quem é que faz? É o Leonardo Globo. Eu fui, eu acho que banca do trabalho dele acho que de conclusão de curso. É bem legal o trabalho dele. E eu acho que é a guerra que teve mais cartazes. Tem muito cartaz bacana, assim, quando eu dou aula sobre Guerra Civil Espanhola, eu faço muito trabalho com isso, para mostrar os dois lados com os cartazes. Tá? Aí, no caso, era a questão das bombas, bota os nazistas e os italianos, o fascismo italiano, aquele ali, o símbolo do fascismo italiano, como os parceiros, né, nessa questão. Podemos passar. E aí, por fim, quando a Catalunha caiu, 500 mil catalães atravessaram a fronteira para a França. Um êxodo de 500 mil pessoas, numa vez só, para tentar fugir do avanço dos nacionalistas. É muita gente que tenta fugir, porque eles sabiam o que podia acontecer e os reflexos que isso teria. Então, dá para se dizer que a participação dos nazistas foi essencial para a vitória dos nacionalistas. Talvez os nacionais tivessem vencido sem essa participação, mas dá para se dizer também que o conflito ganhou uma dimensão muito maior do que ele tinha com a participação das potências estrangeiras. A Alemanha nazista, a Itália fascista e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Elas fizeram com que tivesse um sobrefôlego nesse conflito e uma maior duração. Ele se arrastou ao longo de 3 anos, deixando mais de 500 mil, 600 mil mortos. As cifras depois, com a repressão do franquismo nos anos que se seguiram, vão bater ali na casa de 1 milhão quase. Quer dizer que ele seguiu matando gente durante muito tempo na Espanha. E o regime que ele instalou era um regime fascista. E ficou fascista até o momento em que ele se deu conta que a Segunda Guerra Mundial dos fascismos estava perdido. Então ele retira a questão do fascismo e a Espanha vai ser colocada no ostracismo num período ali de 45 até 47, 48, quando se delineia a Guerra Fria, quando o inimigo passa a ser o mesmo inimigo dos franquistas, os comunistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler tentou fazer com que os espanhóis entrassem do lado dele na guerra, mas Franco era muito esperto. Franco se livrou da questão designando um grupo de combatentes, que era a Falange, que fosse servir na Divisão Azul, que foi lutar, 15 mil homens que foram lutar contra a União Soviética. Então, 15 mil espanhóis foram lutar pelos nazistas na Rússia. E ele usou isso também para se livrar das principais lideranças da Falange, para essa gente morrer bem longe da Espanha e não incomodar ele. Tá? Ele se recusou a entrar na guerra e teve encontros em 1940 e 1940 com o Franco, na época em que a Alemanha estava ganhando, e o Hitler, depois desse encontro, disse que preferia arrancar 3 dentes do que ter que ter um outro encontro para fazer negociações com o Franco. Tá? Nunca mais quis tratar. Tinha uma questão estratégica de Gibraltar, a entrada do Mediterrâneo, que o Hitler queria, por isso ele precisaria da Espanha. Para os nazistas não compensava invadir a Espanha, porque seria mais todo um país para te espalhar tropas para controlar. Então, acabou não tendo acordo, ele se manteve fora. Em 47, eles passam a receber algum tipo de sinalização do Ocidente que eles serão perdoados. No início dos anos 50, eles vão ceder bases ilhas para bases norte-americanas e vão entrar na OTAN. E aí o dinheiro vai chegar para a Espanha, o mesmo dinheiro que reconstruiu a Europa Ocidental. Não é o plano Marshall, mas vai vir bastante ajuda financeira, que vai permitir ficar uma ditadura na Espanha de 1939 até 1975, do Franco. Tá? Com a ajuda de todos os países ocidentais, sim, a partir do final dos anos 40 até 75, quando ele morreu. E aí acabou o franquismo e acabou a ditadura na Espanha. Tá? Dia 21 de maio, a legião se despediu da Espanha e Hitler passou em revista não é 14, né? Tá para ver que o PowerPoint foi feito hoje mesmo, né? 14 mil veteranos da Legião Condor em Berlim. 14 mil pessoas,
soldados que foram muito treinados e que fariam uma grande diferença no início da Segunda Guerra Mundial, dando aos alemães uma combatividade e uma experiência em combate que os outros países não tinham. Os soviéticos tinham, mas uma parcela dos soviéticos que lutam na Espanha vão ser mortos pelo Estado. Vão ser os chamados mexicanos. Embora tenham lutado na Espanha, quando eles voltarem para a União Soviética, serão chamados de mexicanos. E eram considerados não de total confiança, poderiam ter se contaminado com ideias republicanas, com ideias trotskistas, e uma parcela deles provavelmente estava contaminada mesmo. Mas uma parcela também sobreviveu para lutar contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, quando da invasão da União Soviética. Pode trocar, por favor, acho que tem umas fotos aí coloridas. Aqui é eles indo embora da Espanha, com uma bandeira espanhola, e aqui a bandeira deles na Espanha. Pode passar, aí já em Berlim. Foto colorida geralmente é da revista Life. Pode passar de época. Era isso, mais ou menos. Se a gente quiser conversar sobre alguma coisa, tinha um outro PowerPoint ali, mas deu tanto trabalho a gente conseguir passar, que eram específicos. Isso é uma publicação alemã de propaganda logo depois da Guerra Civil. Acha todas essas imagens na internet. Pode passar que tem as fotos de dentro da revista. Já terminada a guerra, eles puderam falar sobre a intervenção deles na Espanha. São aviões republicanos destruídos pela Legião Condor. Vários. Da Angriff, ataque, né? A vila Angriff era o nome do jornal do Goebbels. Da Angriff, o ataque. Outro livro que eu tinha lá em casa para poder pegar algumas informações. Unidades experimentais. Eles testaram muitos aviões, foi sem dúvida um campo de provas, embora algumas pessoas neguem. Se vocês quiserem conversar mais alguma coisa sobre o tema, não tem problema não. Podemos fazer isso agora. Silêncio. A nossa colega da ZRI que lutou bravamente contra o sono dela. Pois não. No início falou que o Hitler foi falsamente informado sobre a participação da França, né? Pô, sabe por quem, como? Como é que ele... Tinha a pessoa que leva eles até o encontro com o Hitler, na verdade, é um empresário. Não é propriamente um militar. E o Goering também achava que era importante intervir. O Goering vai ajudar a convencer o Hitler, e esse empresário que levou os espanhóis até lá, essas pessoas deram informações não completamente verídicas. Não que eu ache que o Hitler fosse um cara muito sensato, ele vai fazer um monte de maluquices, mas na época não era alguma coisa muito bem pensada em intervir. Por isso também se criou a ideia de manter em segredo esses grupos. Os alemães não chegavam na Espanha fardados, eles chegavam vestido civil, né, e através de navios, os primeiros alemães que chegavam na Espanha. Não era às claras essa intervenção. Ela vai se tornar mais ou menos explícita lá no final de 1936, novembro e dezembro de 1936. Mesmo assim, não era notícia no mundo inteiro a intervenção alemã. Parece que o mundo fazia vistas grossas. E na imprensa internacional se tratava a questão, daí passou a se tratar a questão assim, o lado dos vermelhos e o lado dos fascistas. Embora a aliança do outro lado nacional fosse mais do que fascistas, assim como a aliança do lado republicano não fosse apenas comunistas. Tinha um balaio de gatos, né? Uma coisa que a gente não aprende também, né, e está bem claro desde a Guerra Civil Espanhola, é que essa autofagia da esquerda, que se devora entre ela, nos enfraquece, né? Então a gente vê no Brasil assim, aqueles partidos que não enchem um fuca achando que é bom que venha o quanto pior melhor. Quanto pior melhor, porque depois vai vir a revolução. Não vem a revolução. A Guerra Civil Espanhola nos ensinou isso, e eu sempre digo isso. Veio o fascismo depois do quanto pior melhor. Parece que a gente está vendo isso um pouco no Brasil também, né? A esquerda não consegue criar nada, o PT deixou de ser esquerda,
E agora veio o pessoal também ajudando, botando essa lei aí do quanto pior melhor, e agora nós estamos vivendo a realidade do quanto pior melhor. É uma manifestação fascista em todos os lugares. O fascismo aflorando, assim. Tudo quanto é lugar. Todo mundo acha que tem direito de ser preconceituoso, xenófobo, tudo quanto é mazela, assim, escancarado. A Espanha deveria ter ensinado isso para a esquerda, mas não ensinou. E a esquerda foi autofágica na Espanha. Os stalinistas se livrando dos trotskistas, os anarquistas combatendo os comunistas, né? Tu não conseguia nunca a unidade, nem fazer com que os caras funcionassem como um todo, como um grupo que tinha um objetivo comum. E acho que o objetivo comum, e nisso talvez os comunistas tivessem razão, primeiro era ganhar a guerra. Enquanto que uma parcela dos anarquistas, dos trotskistas e de outros grupos menores tinham como objetivo ganhar a guerra fazendo a revolução. Fazer uma revolução, coletivizando terra, entregando as companhias para a administração popular, tomando fábricas. E isso não sintonizava bem. Até a parcela da burguesia, de setores que queriam autonomia na Espanha, como o País Basco, como a Catalunha, que apoiavam os republicanos, não viam essa ideia com bons olhos. Fragmentava sempre o lado republicano. E isso acarretou também um peso violentíssimo nessa digamos, fragilidade dos republicanos, que ao fim e ao cabo, mesmo sendo frágeis, menos organizados, tendo menos auxílio, lutaram durante 3 anos. Se bateram durante 3 anos, não se entregavam de jeito nenhum. Vai, tu quer ir da história aí? Tá cansado pra caramba? Também, então. Posso fazer outra pergunta? Claro, fica à vontade. E como é que era a relação, o apoio, qual era a posição da sociedade brasileira, de diversas partes da sociedade? Nossa sociedade, também é uma outra coisa que a gente pega o paralelo com o que acontece hoje. Hoje ela pensa que é de elite. Na época ela era controlada, sem dúvida nenhuma, por uma pequena elite, muito pequena, né? E tu vai ter campanhas de arrecadação de fundo para o lado franquista aqui em Porto Alegre. O Colégio Rosário, aqui de Porto Alegre, fazia campanha para arrecadar dinheiro para mandar para o frente. mais interessante de Porto Alegre são as duas casas, né? A Casa de Espanha e a Sociedade Espanhola dos Conjuntos. O colégio tem um trabalho sobre isso. Então, Porto Alegre, as poucas cidades no mundo tem 2 cidades espanholas, uma franquista e uma republicana. Vai formar a dissidência. Acho que aumenta muito o apoio para os republicanos, na verdade, no Brasil, depois do fim da guerra. Porque daí tu vai ter muitos republicanos que vieram para a América Latina, vão ter no Brasil, vão estar na Argentina, vão estar no Uruguai. Muita gente desses 500 mil que atravessou para a França, depois saiu da França, porque a França em 1940 os nazistas vão tomar também. E esses espanhóis foram para países de língua espanhola e alguns acabaram vindo até para o Brasil. Então tu tem muito uma colônia maior de antifranquistas daí, fora da Espanha, bem maior. Mas no período da guerra, Porto Alegre apoiava mais os nacionais. Tinha a questão da publicidade também, que daí a gente remete para outra coisa, né? No começo, antes mesmo de começar a guerra, tu tinha já ataques a conventos e a mosteiros e a igrejas, que a igreja era identificada como, na verdade, um dos pilares do conservadorismo espanhol e da manutenção daquela sociedade que concentrava todas as posses nas mãos de pouquíssimas pessoas, enquanto a maior parte da população passava fome. A igreja legitimava esse controle na Espanha, né? Então a igreja foi um alvo dos anarquistas, dos comunistas extremados, né? De uma série de grupos que viam na igreja assim, a igreja é culpada dos problemas que a gente tem. E era de fato. Tinha muitos religiosos na Espanha. Era um dos pilares do conservadorismo espanhol. Eram 3. Os terratenentes, a igreja e o exército. O exército que tinha o maior número de generais por soldados do mundo era o exército espanhol. Porque era uma das formas de escapar da pobreza também na Espanha, era de servir as forças armadas. Então tinha uma tradição militarista na Espanha gigantesca. Sobre essa questão que fala da Casa da Espanha, da Sociedade dos Mudos e tal, a Guerra Civil Espanhola vai se desdobrar em Porto Alegre até os anos 80. Então, mesmo depois que o Franco já tinha morrido e tal,
eles Se continuam disputando. discutia qual era o legado do espólio da Casa de Espanha no ser da Socorros Mútuos no centro, Andrade Neves, se ele se incorporado ou não ao patrimônio da Casa de Espanha, que é no Higienópolis, na verdade. E isso foi um bom judicial que demorou anos a se resolver até juntar as duas sociedades. E como se resolvia isso politicamente, então tem até hoje, as velhinhas se encontram para jogar carta na Andrade Neves, o pessoal que não pisa na Casa de Espanha. Não foi até hoje resolvido. Enquanto tiver gente viva, não. Enquanto tiver gente viva, isso aí não passa. Né? É a pior de todas as guerras também, né? Uma guerra fratricida, onde tu vai te vingar do vizinho que tomou um pedacinho da tua terra, e às vezes não é tanto políticas, onde famílias vão morrer, ou vão estar de um lado, uma parcela de um lado e da outra. É uma tragédia mesmo a guerra na Espanha. Uma tragédia que eles levaram muito tempo para se recuperar, e depois um regime opressor que vai ficar ali durante quantos anos? 39 a 75. Porra, é um absurdo. O mesmo cara, ele defendia, não, a Espanha vai virar uma monarquia, só que ele não empossava nenhum monarca, era ele que mandava. Né? A Espanha, o franquista é um estado praticamente obscurantista, né? Não tinha nada na Espanha, assim, era só igreja, controlando tudo. Um sustentáculo. E vai se criar dentro de lá também uma das coisas, a Opus Dei, né? Que é uma laicização dessa igreja, assim, uma passagem da igreja para o mundo dos negócios, mas tão conservadora, se não pior do que a própria igreja. E atua separada também com focos em vários outros lugares dentro da Europa. Não no direito. Sim. Na PUC tinha também. Eles são compostos chaves em algumas instituições para fazer a formação de opinião, e a principal área deles é o direito. Eles têm também aqui, nós temos lá o governador de São Paulo, né? Que é o Opus Dei. Também, para ver como os reflexos dessas coisas foi criado lá no regime franquista, o Opus Dei. Para ser, digamos assim, vamos transcender da Espanha para conseguir apoio fora daqui. E vai funcionar. Não sei se depois vai botar isso aí na internet, alguém vai ficar de cara comigo. Não, mas a PUC tinha. A PUC também provavelmente ficou do lado, bem, a PUC e os maristas também, né? Ficaram do lado do Franco, é óbvio. Ficaram do lado do Franco, os maristas em Porto Alegre arrecadavam dinheiro para mandar para a Espanha. Tá contra esses hereges que queimam a igreja. Deu, é isso, pessoal. Mais alguma? Vamos aproveitar que essa é a melhor parte da conversa. Como foi essa guerra, tipo assim, camaradas e tal, do POM, PC e os anarquistas e tal? Qual era o grupo que, de certa forma, tinha um melhor, assim, leitura da conjuntura anarquista e tal? Da guerra civil? Tia, eu tenho um pouco de preconceito, assim, em relação a algumas posições dos trotskistas. E aí as pessoas dizem que eu sou stalinista. Eu não sou stalinista, nunca fui stalinista. Mas eu acho que a visão de tentar fazer uma revolução é um equívoco. Por mais utópico, por mais apaixonante que possa ser a ideia da revolução, não era o momento, né, de tentar fazer aquela guerra com a revolução ao mesmo tempo. Os anarquistas também topavam, né? Os anarquistas só topavam, os anarquistas só queriam fazer a revolução, os anarquistas eram incontroláveis também. Daí a gente vai para aqueles exemplos extremos das coisas que aconteceram em outros lugares, né? A ideia de a Revolução Russa, os caras eliminaram os anarquistas. Foi Trotsky que mandou matar eles, né? A pastora de Alves. Mandou matar eles, que não tinha como fazer negócio com os caras. E que doido, na Espanha eles eram um contingente expressivo. Eles não eram pouca gente, no começo eles foram para as milícias e eles seguraram, não deixaram o golpe se consolidar, né? Eles também são responsáveis pelo golpe não ter funcionado no primeiro momento. Porque eles se armaram, o exército teve que distribuir, a república teve que distribuir armas e eles seguraram. Aí depois vai vir essa repressão, vai vir esse controle soviético, digamos assim, sobre o exército, sobre as brigadas internacionais.
Não, quando a gente começa a ler bastante sobre isso, ainda mais tu já sabendo o desfecho, tu vai vendo assim, parece que não tinha como dar certo. Parece também que fica muito claro que a capacidade de articulação da direita sempre nos pensa. Eles são mais malhados, assim, eles conseguem estabelecer um objetivo prioritário. A estratégia está ali na tática. Bem antes da esquerda. A esquerda fica sempre assim, não, eu tenho um projeto melhor do que eu, mas o teu projeto é autoritário, o teu projeto é burguês, o teu projeto é... Enquanto eles, não, o nosso objetivo é vamos eliminar a esquerda. Daí eles pegam um monte de gente diferente, os carlistas que queriam a volta do rei, eles pegam os fascistas que eram uma falange, eles pegam o próprio Franco que não era fascista, mas vai fazer um regime fascista, porque fica de acordo com o interesse dele. Eles pegam os capitalistas que tinham medo do comunista, eles pegam tudo isso, nosso objetivo é... E a igreja consegue fazer uma amálgama mais rápido. Aqui a gente conseguir... Essas coisas que aconteceram no Brasil nos deixaram um pouco estarrecidos, né? Embora a gente tenha feito uma série de palestras, inclusive aqui o Clube, o seu Bauman mobilizou sobre a espionagem americana, a gente achando que não ia dar nada, que a espionagem americana, todo Estado se espiona, mas se a gente for ver a fundo o que aconteceu aqui no Brasil, tem um monte de passos, né? Até chegar no que está agora. Como é que tu elege o Congresso mais conservador da história do Brasil? Tem que ter todos aqueles, tem que ter na rua uma parcela da esquerda que vai fazer um movimento que é progressista, mas que vai tomar conta pelos black blocs, escambau, ou pela mediatização dessa ideia de que eram só os black blocs, e tu vai criar uma reação conservadora dentro do Brasil. E essa reação conservadora depois vai cumprir um papel importantíssimo agora na derrubada de um governo de centro, nem de esquerda. Não serve mais para eles um governo de centro, tem que ter um governo de direita. E é o que nós temos agora no Brasil. Um governo de direita, lacaio, subordinado ao interesse do império. Não tem autonomia. Nosso interesse não é defender o Brasil, nosso interesse é o que o patrão mandar. E assustadoramente aconteceu isso aqui. A gente ficou assistindo. Ficamos assistindo acontecer tudo. Todo mundo é politizado, todo mundo é inteligente, politizado é fica opção. Daí a gente pensa, mas essa história não se repete. O mais fácil que tem é desarticular as esquerdas. Dar uma rasteira nelas, que elas vão ficar brigando, um vai ficar botando a culpa no outro, vai ficar aí a Luciana Genro dizendo que as pessoas que queimam lixeiras são do PT, na manifestação de rua. Vê se tem algum cabimento esse tipo de coisa. E daí vira esperança. Desespero de vontade, atos de desespero. Não sei nem se é ato de desespero, de revoltado. Agora esse como se diz, esse protagonismo, assim, esse elan, as pessoas, agora nós vamos quebrar, não serve para nada. E aí, no final das contas, o Melo vai ganhar o Melo? Enfim, não vai vai ficar, vai dar bem assim, forte, né? vai dar assim, Raul 33% é o teto PT em Porto Alegre. Tem que ter uma outra coisa para acontecer, um fator externo para que ganhem mais aí uns 20% e permita que eles se elejam no segundo, que não está com cara. Essa Luciana Genro vai começar a cair e o outro vai crescer e vai para o segundo turno. O segundo turno é a colisão de... Se bater muito no Melo, todos tem contra Marquesan para ajudar. Se bater muito no Melo, tem Marquesan para ajudar. É que o Marquesan é louco, né? O Melo ainda ele vai se sustentar nesse populismo de dizer que tem as obras das vilas, que ele está correndo vila por vila. Está fazendo isso há tempo. Vila, vai muito em vila. Faz uma pracinha, faz umas coisas assim meio... E muita propaganda que se desvincula do PMDB. Tem um partido, não existe nenhum partido na eleição de Porto Alegre, não sei se vocês repararam. São personalidades. Partidos não existem mais. Nós estamos voltando no tempo, nós estamos vendo a política das personalidades. É uma política sem partido tu não faz nada. Sem partido, se o cara não tiver partido, ele não pode nem concorrer, né? Tem uma condição sine qua non e tu está filiado no partido.
o partido não tem programa, ninguém cumpre, tu pode te desfiliar e desfiliar no outro, esculhambação. Não? É muito assustador o quadro que nós temos pela frente aí. Eu achei que ia haver uma reação, mas tem uma grande alienação. Ninguém liga as figuras. A Melo é 15, 15 é o golpe. Não fazem essa... Não constrói essa imagem, Eles não querem construir isso. Não constrói essa imagem. Isso aí são os golpistas. Isso aí são as pessoas que estão, né? Então, os oportunistas do momento. O que o PDT está fazendo junto com o PMDB? Existe um PDT orgânico? Existe um PDT antigo? Existe um PDT do Brizola ainda? Aonde que ele está, se ele existe? Não existe mais. É outro nome. O PTB, desde que foi recriado, né? Sempre foi isso aí mesmo. Só piorou com o tempo. PSDB, que tu disse aí, o Marquesan, para levar. O Marquesan é só um gurizinho bonitinho. Vai fazer voto. A proposta dele é ridícula. Segurança para Porto Alegre. Ele tem brigada militar? Ele tem polícia civil? O que ele pode resolver da segurança? Nada. Só para o ignorante mesmo, que ele vai dizer que nós vamos mudar a segurança em Porto Alegre. Ele nem pode intervir nessa questão. Ele vai criar uma guarda popular em Porto Alegre, ele não tem dinheiro para pagar ninguém, eles não pagam professor, eles não pagam funcionalismo. Como é que ele vai criar um outro posto que vai ter que ter milhares de pessoas para trabalhar? De onde que ele vai tirar dinheiro para gerenciar isso? Qual é a autoridade que o município tem sobre guarda? É um analfabetismo político campeando e as pessoas iludidas, assim, isso aí, isso é bom. Mas depois que nós elegemos esse gringo ali, com a proposta, não vou fazer nada, né? É uma piada, que o Rio Grande do Sul é um estado politizado, é uma piada. Nós somos assim, é a decadência. Isso aqui é a decadência em pessoa, assim, eu estou desesperançoso. Não sei mesmo. E hoje ainda, relendo ali um pouco, essa semana, daqui a um mês eu tenho uma palestra para Henrique, mas daí é sobre cinema. Ele vai fazer um seminário de Guerra Civil Espanhola na URSS também. Mas é sobre cinema, estudando a Guerra Civil Espanhola, que foi há 21 anos atrás, eu fiz um trabalho sobre a Legião Condor do Henrique na URSS. Daí eu comecei a lembrar tudo isso, a gente não aprende nada com a história, continua repetindo. Não tem nenhuma força que tenha uma capacidade de aglutinação política, não existe nenhuma proposta, não existe nenhum programa. As políticas são a campanha da prefeitura que é mais uma prova disso. Tudo ocasional, tudo umas pessoas surfando uma ondinha para ver se chega lá e pega o aparelho. Ou pegar o aparelho. Para quê? Me diz qual é o quadro que a Luciana Genro tem para pôr na prefeitura se ela ganhar. Não sou contra, mas eles não têm nenhum quadro ainda no partido para ocupar todos os cargos. E o pior é que se for ela e o Marquesan do Melo, tu faz o que daí? Eu vou ter que votar nela. Porque dos males o menor, é uma das coisas que tu aprende desde cedo, né? Eu me lembro de uma vez que era Colares e para governo do estado, era Colares e quem? Não era o Marquesan pai? Marquesan pai. Colares e Marquesan pai. Foi como Colares virou governador do Rio Grande do Sul. Porque daí todo mundo que tinha votado nos outros partidos já, dos males o menor. Votemos no Colares. O negócio é triste. Década de 80, né? Início dos 90. Início dos 90? Não, nos 80 eu acho que o Colares foi prefeito. O Colares foi prefeito de Porto Alegre também. Depois foi governador. Início dos anos 90. Colau ganhou o fenômeno, as pessoas votarem no Colares. Acho que eu até votei no Colares. Nos males o menor. Então, entre a Luciana Genro e o Marquesan, eu vou votar na Luciana Genro. Luciana Genro e Marquesan não, Luciana Genro e Melo. Também. É a mesma coisa, Melo e Marquesan. É a mesma coisa. É a mesma coisa tantos candidatos nessa eleição, né? A diferença é que o Marquesan é oposição, né? Para os nossos vereadores aí, então, no caso, aí estão
cenário melhor. Mas Você sim, que essa não primeira colocando nada vez que eu está voto aqui, sem ter né? candidato. Eu vou votar e não tem candidato. Também não Até tem. agora. Eu passei pelo comitê do Nagos, tá? Nada Aqui na Osvaldo, Nada legal. desgraçado, né? Oportunista do caramba, né? Vai, um discurso assim, nega a direita, direita da direita. Como é que pode? E esse periga se eleger. Esse periga se eleger. Ele é articuladinho no falar, ele fala impostado, ele é todo bonitão, né? Todo society, periga se eleger mesmo. E é isso aí, no fim, quem vai decidir é a aparência dos candidatos, o Marquesan e isso também, a aparência. É jovem. Eu falar ontem com um colega de trabalho e tal, ele disse que não vale a pena bater ponto no Melo, porque tem Marquesan de trazer, ele corre solto. Mas eu acho que é mais difícil o Marquesan aglutinar uma campanha de todos contra um único candidato do que o Melo. Eu acho que o Melo é muito mais articulado. Eu acho que o Melo tem muito mais base, tem muito mais partido mesmo por trás, tem muito mais clientela. O Marquesan é um partido que não existe em Porto Alegre. Não existe no Rio Grande do Sul. Bom, mas já elegeu o governador. Isso é outra coisa que só um gaúcho explica, né? O partido não existe no teu estado e tu elege o governador daquele partido. PSDB não existe aqui, né? Um partido de elite urbana, a nossa elite ainda a mais reacionária que tem é rural, é o PP. Quem é o candidato do PP? Tem? Eu nem sei quem Mas é. não assisti nenhum programa eleitoral, assim. Vai. É que ninguém mais vê tanta TV aberta assim. E se tu for ver, tu vai reparar uma coisa. Eu tenho procurado deixar a televisão ligada. O que tem de propaganda do Melo. 60% do programa eleitoral é propaganda do A Melo. propaganda, desde que começou a propaganda, ele cresceu, né? Foi quando ele cresceu. É só propaganda dele, cara. E assim, ó, uma das coisas que dá muita audiência ainda na televisão, jogo de futebol, por incrível que pareça. Os dois times daqui umas porcaria, né? Mas jogo de futebol, o que mais dá audiência. No intervalo da partida de futebol, hoje deve ter às 10, deve ter jogo, né? No intervalo, tu vê quantas propagandas na TV aberta dá do Melo, porque o horário de propaganda eleitoral gratuito não é mais todo concentrado. Eles quebraram ele em vários horários dentro da programação. Então eles têm aquele horário, é gratuito o horário, e eles podem escolher em que momento a programação passa. Então no intervalo do jogo tu vê quantas propagandas do Melo tem hoje. Deve ser Grêmio e Ponte Preta. Pela programação, não tem tempo de inserções. Inserções são sorteadas numa grade. Tem uma grade que tinha muito no rádio. Quando eu escuto futebol ainda, tenho maníaco, né? Eu vou caminhada, eu vou ouvindo o jogo. O que tem de propaganda política do Melo? E tem até aqueles carros? Os carros infernizantes, né? Eles têm a máquina também. Eu não sei, eu moro pra essa região e eu sou do Melo. Os outros têm carros. uma Kombi, uma Mas eu acho que o Marquesan não se cria, tipo. Eu acho que vai dar Melo, e acho que vai dar Melo e Raul Ponte, e nós estamos ralados. Porque o Raul Ponte bate ali 33% a 38%. E esse outro aí... já é um termômetro do que pode acontecer nos próximos 20 anos, né? Mas nós já estamos vivendo uma administração caótica em Porto Alegre há quantos anos? Não, eu digo da questão do acúmulo da esquerda, essas eleições são um termômetro que você vai falar para os próximos 20 anos. O que pode vir a acontecer. Eu acho que tem que reconstruir a esquerda no Brasil. Eu acho que a esquerda deixou de existir no Brasil. Não esses grupelhos aí. Esse partido que não enche um Fuca. Partido que não enche um Fuca não adianta, gente. Não adianta pra nada. Vamos lá, com toda a nossa desilusão. Vamos carregando a nossa desilusão. Só resta uma coisa, né? Vamos pro pau. Não pensa se não pode vencer os juntos a eles. Vamos tudo pro pau. Vamos pra oposição.